pouquinho adiante, deixa eu dar utilidade para a memória ROM, já que nós estamos estudando essa memória ROM agora. Bem, uma das utilidades da memória ROM é armazenar um software, um programa de computador chamado BIOS. Inclusive, BIOS tem que lembrar, significa software, programa de computador. Não é hardware, como muita gente diz, não é parte física. BIOS, vou repetir de novo, então, software, programa de computador. Na tradução, porque BIOS significa Basic Input Output System, na tradução, BIOS significa Sistema Básico de Entrada e Saída. Observa, BIOS significa Sistema Básico de Entrada e Saída. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o BIOS é um programa de computador ao qual, quando o computador é ligado, fornece os primeiros dados para a CPU processar, para o processador processar. Como assim BIOS fornece os primeiros dados para a CPU processar? É quando tu liga o teu computador, é necessário processar alguns dados que vão reconhecer como serão feitas as operações de entrada e saída nesse sistema. Quem fornece essas primeiras instruções para a CPU processar, para que a CPU entenda como esse sistema vai entrar e sair em relação às informações, é o programa chamado BIOS. E BIOS é um programa que comumente vem armazenado em memória ROM. Observa, um dos exemplos de utilização de memória ROM no teu computador é armazenar esse software chamado BIOS, o Sistema Básico de Entrada e Saída, que fornece os primeiros dados para a CPU processar quando o computador é inicializado. Se BIOS normalmente vem em memória ROM, então eu te faço uma pergunta bem importante. Quem é que grava esse software chamado BIOS naquele microchip de memória ROM? É o fabricante, porque quem grava num componente de memória ROM, como já visto aí anteriormente, é o fabricante. Então não pode esquecer dessa dica importante, certo? BIOS é um software que dá inicialização ao teu computador. Esse software que é acionado quando tu liga o teu computador, reconhece os sistemas de entrada e saída inicialmente no teu computador e faz o início da carga para o sistema operacional entrar em funcionamento. Perfeito. Mas esse programa chamado BIOS tem que estar armazenado em algum lugar. E ele está armazenado normalmente em memória ROM. Embora BIOS também possa ser armazenado numa outra memória chamada memória flash, que é a mesma do pendrive. Então, existe BIOS que também pode estar armazenado em memória flash. Aqui eu estou dando exemplo de BIOS armazenado em memória ROM. Então, BIOS ou está armazenado em memória ROM ou está armazenado em memória flash. Mas a utilização é a mesma, dá início ao teu sistema, fornecer os primeiros dados para a CPU processar quando tu liga o teu computador. E quem grava esse software chamado BIOS, lá na memória ROM ou lá na memória flash, é justamente o fabricante daquele dispositivo, certo? Beleza, temos uma utilidade para BIOS. Agora olha só uma coisa interessante, aqui eu tenho uma placa-mãe sendo exibida e eu gostaria de te mostrar um exemplo de BIOS nessa placa-mãe. Porque quando me perguntam assim, professor, mas onde é que está armazenado esse BIOS? Como é que eu encontro ele? Então eu vou dar um exemplo. Nós temos uma placa-mãe, já estudada aí nas aulas anteriores, e essa placa-mãe, ela recebe diversas conexões de vários dispositivos. Aqui bem embaixo, e eu vou mostrar de forma ampliada para ti, observa, aparece aqui esse microchip que eu estou apontando para vocês. E aqui nesse microchip, observa, está escrito BIOS. Isso quer dizer que dentro desse microchip tem armazenado um software chamado BIOS, que fornece os primeiros dados para a CPU processar quando tu liga o teu computador. É esse software que é responsável pela inicialização do teu sistema. E um outro ponto, esse software chamado BIOS pode vir armazenado num microchip como esse. E esse microchip pode ter ou memória ROM ou memória flash, como foi dito aqui. Se ele tiver memória ROM, é uma memória apenas de leitura. E quem grava esse BIOS no chip de memória ROM, como disse, é o fabricante. Então aqui foi bom ilustrar para que tu enxergasse assim, que tu conseguisse perceber esse software chamado BIOS aí no nosso computador, certo?